Eu gostei tanto daquele papo simples do Antônio, e aí quando eu vi isso, eu falei eu podia conversar um pouco sobre isso também. Melhorar o cérebro e a memória. Reunião participativa com os amigos do Dom. E o que está muito importante para mim é o que está escrito aqui embaixo. Você deve opinar. Então, o importante no nosso bate-papo que depois você comente a respeito. Hábitos que fortalecem o cérebro e ajudam a preservar a memória ao longo dos anos. E a ideia básica é dar uma reforçada nisso. Hábitos que fortalecem o cérebro e ajudam a preservar a memória ao longo dos anos. Como o estilo de vida influencia a saúde do cérebro? Como o estilo de vida influencia a saúde do cérebro? Veja o que está dito aqui. Se você concorda, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu quis tirar a minha imagem que está em cima do slide, aí tirei. As publicações científicas até 2026 indicam que a forma como alguém vive hoje interfere diretamente na chance de manter uma boa saúde do cérebro no futuro. Fatores como pressão arterial, nível de açúcar no sangue, sono, alimentação, rotina de exercícios de vida social compõem um cenário que pode favorecer ou dificultar o desempenho mental. Então, esse comentário que responde essa pergunta, quer dizer, o nosso estilo de vida tem tudo a ver com o nosso desempenho mental. E eu acho que cada um tem que refletir sobre isso. Eu gostei dessas 5 dicas simples para melhorar sua memória. Então, olhe para cada uma e veja se você já faz, se você vai colocar no seu dia a dia. Um, guarde seu celular. Ter um celular por perto, mesmo se ele estiver virado para baixo e no silencioso, vai afetar seu foco e, por consequência, sua capacidade de memorizar e raciocinar. O motivo é que, mesmo no silencioso, parte do seu cérebro fica ali monitorando o seu celular, até mesmo resistir à tentação de pegar o aparelho já ocupa espaço na sua mente. Por isso, se quiser se concentrar e memorizar algo, tire o celular de sua volta. Então, o que está querendo dizer esse guardar o celular é de vez em quando você está fazendo atividades que são importantes para você, procure se envolver, fazer o fullness, se dedicar naquilo que você está fazendo, seja exercício, seja leitura. Então, use o celular, mas tenha disciplina. É isso que eu gostaria de reforçar. Dois, evite as divagações. Evite as divagações. O primeiro foi o celular, a segunda, as divagações. Estresse e ansiedade ocupam bastante do seu espaço mental com divagações e pensamentos acelerados. E é claro que eles não são um interruptor que você consegue ligar e desligar, mas você pode tentar suavizar o problema com técnicas de relaxamento e até de meditação. Então, procurar lembrar que você precisa ter algumas meditações, alguns relaxamentos para evitar as divagações, senão elas vão ocupar muito a sua memória.
O terceiro chamativo aqui que eu gostei é agrupe informações. Agrupe as informações em unidades significativas. Esse método simples vai ajudar a sua memória a funcionar de forma bem efetiva quando você estiver estudando ou se preparando por uma apresentação no trabalho, por exemplo. Então, quando você está se preparando para fazer alguma atividade, procure reunir essas informações para que você possa se dedicar a elas e ter tudo que você tem direito de retorno daquilo que você está se preparando. Então, agrupar informações, isso é importante para cada um de nós. 4, seja um recuperador. Seja um recuperador. O que quer dizer? Em cerca de meia hora, já começamos a esquecer metade do que aprendemos. Daí a importância de revisar informações para ajudar elas a grudarem direito na sua memória. Então, tudo aquilo que a gente faz e considera importante, você deve rever, revisar, analisar, discutir com você mesmo, tá? Então, um recuperador de coisas que você gostou. Ah, eu gostei do papo do Antônio. Então eu vou ver de novo o papo do Antônio, anotar os 8 itens que ele chamou a atenção, tal. Por quê? Porque isso me interessou. Então eu acho bom que você seja realmente um recuperador. Dê um tempo a você mesmo. Você tem dado esse tempo a você mesmo? Vamos ver o que está dito aqui. Por fim, não adianta tentar enfiar um monte de informações na sua memória de uma vez. Mais uma vez, a memória de curto prazo é limitada. Tente memorizar muito de uma vez só, vai te frustrar e sobrecarregar o seu sistema. Então, veja bem. Por fim, não adianta tentar enfiar um monte de informações na sua memória de uma vez. Mais uma vez, a memória de curto prazo é limitada. Tentar memorizar muito de uma só vez só vai te frustrar e sobrecarregar o teu sistema. Então, você tem que dar uma olhada nos seus limites aí. Então, esses 5 lembretes sobre melhorar a memória, eu achei que a gente pode depois conversar sobre eles e um passar dicas para os outros. Então, essas 5 dicas vão ficar para que a gente repense depois. Treino cerebral. Então, o que que eu separei aqui é uma coisa que me fez bem e eu gostei. Treino cerebral. Algumas dicas que você pode praticar. Então, o Antônio deu 8, eu vou dar 11 aqui, porque era assim que estava no lugar que eu encontrei isso. Então, eu quero que você preste atenção nessas dicas. Ao conversar com uma pessoa conhecida, tente lembrar tudo o que você sabe sobre ela: nome completo, idade, data de aniversário, endereço, telefone. Imagine que você é a sua própria agenda eletrônica. Então, quando você for conversar com alguém no seu dia a dia, lembre-se disso. Procure lembrar coisas sobre essa pessoa, coisas importantes. Você vai fortalecer seu cérebro. Essa é uma dica que você pode experimentar se você já ainda não faz. Então, olha, quando você conversa com uma pessoa, procure lembrar o nome completo, idade, data de aniversário, endereço, telefone, tá? Então, imagine que você é uma agenda. E se você cuidar dessa agenda, por exemplo, com essa dica, com certeza você vai melhorar. O segundo item, em outro momento, observe algo como a geladeira aberta. Ele dá o exemplo da geladeira aqui, mas é uma referência que a gente pode utilizar.
Por 2 minutos, em seguida, feche os olhos e tente lembrar os elementos que você viu e onde estavam os itens. Por exemplo, havia 4 maçãs, atrás do abacaxi, na gaveta de frutas. Ou seja, você chegar num ambiente que você costuma ir, abrir, depois fechar os olhos e procurar lembrar o que você viu nesse ambiente. Ou seja, você vai treinar seu cérebro. Então, essa observação nas coisas que você faz, eu achei que vale a pena a gente experimentar. Deixa eu ver se eu consigo ir para frente. 3. Quando você estiver fazendo compras, tente calcular de cabeça o valor dos produtos do carrinho. Comece com 5 itens e vá aumentando aos poucos. Compare o total mental com o valor no caixa. Então está pedindo o seguinte: sempre que você tiver uma chance de se treinar, então de fazer conta, de calcular, tal, antes de anotar, fazer de cabeça, você vai estar melhorando a capacidade do seu cérebro. Então eu achei uma coisa simples, compra todos nós fazemos, e quando você está lá, se você lembrar disso, eu estou comprando isso, mais isso, já deu tanto, mais tanto, né? Então, fazer conta de cabeça, eu achei legal isso. O 4. Essa aqui, alguns vão ter dificuldades, mas se você puder praticar, teste. Conte os múltiplos de 5 em ordem decrescente a partir de 100. Então, é lógico que os múltiplos de 5 é fácil. 100, 95, 90, 85, 80, tal. Você, tá. Mas agora, o papo seguinte, ele pede para você aumentar a dificuldade desse item 4. Achar os múltiplos de 4. Então, o que é divisível por 5 e divisível por 4? Fazer em contagem regressiva. Então, ele está dizendo que isso ajuda você a se concentrar e melhorar os seus níveis de referência. Então, é, você começar a analisar, por exemplo, o 100 é múltiplo de 5 e de 4, o 96. O 96 é de 4. O 95 já não é de 4. Tá? O 92 é de 4, mas não é de 5. Então, você tem que, de repente, dar uma olhada se isso pode te ajudar ou não. Isso eu achei legal. De repente, você fazia algumas experiências diferentes. Você vai no banheiro, toma banho, aí se prepara e desliga a luz. Experimente tomar banho no escuro para ver o que vai acontecer com você. Tá? Então, é, o item 7. Caminhe pela casa de costas. De repente você entra na área, em vez de ir de frente, vá de costas, fazer coisas diferentes, sair da rotina. Então, quando você sai da rotina, você melhora o seu cérebro. Pense a respeito disso. O 8. Tente ler um texto refletido no espelho, com velocidades alternadas. Então, é uma tarefa complicada isso. Você lê o reflexo no espelho. Tomar banho no escuro, caminhar de costas na sua casa, ler um texto refletido no espelho, tá? Escrever da direita para a esquerda. Escreva da direita para a esquerda. Você está acostumado a escrever sempre da direita para a esquerda. Experimente umas frases, mensurar o tamanho das palavras e fazer escrito o contrário. É interessante você fazer algumas tarefas diferentes. Visualize sua sala de estar de olhos fechados
e reorganize mentalmente os móveis. Então, se você lembra da sua sala, vamos supor mesmo que você esteja no seu quarto, se você lembrar da sala, eu podia trocar de posição a mesa ou essas cadeiras, eu podia trocar de posição. Não é para trocar, é imaginar. Então, é você se dar tarefas diferentes. Se você tivesse que reorganizar isso, você consegue fazer usando a imaginação, montar o quebra-cabeça? Então, e agora o último. Esse aqui é uma tarefa um pouco difícil, mas você pode experimentar. Ao caminhar na rua, olhe nos olhos de um desconhecido e cumprimente-o com bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Se a pessoa não retribuir, tudo bem, o exercício é seu e vale a pena continuar tentando. Quer dizer, você de repente prestar atenção em algo desconhecido, por exemplo, e fazer um cumprimento, uma referência tal, é lógico, com respeito, com dignidade, tem tudo uma série de detalhes aí. Mas no meu caso, um velho cumprimenta outro velho, tal, uma pessoa respeitosa, tal. Pense em fazer algumas atividades diferentes. Então, eu gostei de ter mostrado para você é, essa, essas 11 coisas, as 5 da memória e essas 5 para você trabalhar em coisas diferentes. Olha, uma coisa que eu me bati muito para fazer, montar aqui para vocês. Dizem que o som teta ajuda na recuperação da memória. Eu tenho feito isso porque eu tive problema com memória e eu, 3, 4 vezes por dia, estou escutando o som teta. Em Harvard, eles falam em 8 segundos, 10 segundos, você contar de 1 a 10 ouvindo o som de teta. Eu tenho feito, às vezes, um pouquinho mais, e eu gravei, eu vou mostrar para vocês, 5 minutinhos, e aí eu ouço esse som várias vezes por dia. Põe lá, conto até 10, 15, desligo. Daqui a pouco eu lembro de novo, vou lá no meu celular e ligo o som de novo, porque eu deixei ele no celular. Então, sempre que eu tenho chance, eu vou lá para ouvir esse som. Então, é, veja se você ouve. O que eu gosto de ouvir é esse aqui, ó. Acho que não estamos ouvindo não, Júlio. Ó, eu fiz de tudo para colocar esse som aqui, mas eu acho que eu ouço ele. Vamos ver o outro. Não toca os dois, não. Eu pus um outro aqui que não tem música de fundo, mas olha o que eu escrevi aqui. O som teta. Vou disponibilizar no grupo. Eu vou colocar o que eu ouço, vou mandar pelo Zap, e aí você experimenta. Agora tem no YouTube, tá cheio de som teta lá, tem vídeos, tem. Se você de repente precisar ou tem alguém com dificuldade de memória, experimentar fazer um pouquinho, várias vezes por dia, ver se isso te ajuda. Bom, eu, eu só queria dizer que eu queria recordar isso aí e depois bater papo. Esse pensamento eu gostei. Só a gente sabe o que sente. Uhum. Uma das coisas ali, você falou que é importante a gente agrupar as informações. Mas ficou meio vago. Agrupar como? O que é agrupar informações? Eu pensei
cá comigo, por exemplo, o seguinte: quando eu estou recebendo uma porção de informações, né, eu procuro escrever essas informações. Então, para mim, agrupar informações é colocar as ideias no papel, em palavras. Não sei se era isso que você estava pensando ou que se o autor de onde você tirou era isso que está aí. Então, para mim, quer dizer, agrupar é colocar no papel. Tá? Então, eu normalmente uso isso. Depois, Associar também, viu? Aquilo que a gente faz no dom, associar palavras, também é uma forma de agrupar, sim, né? é verdade. Estabelecer relação entre as coisas que você precisa guardar. Eu acho legal. É verdade.